Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 8 de liderança estratégica e hoje nós vamos falar sobre a diferença em projetos estratégicos. Ao longo dos últimos anos, a disciplina de gerenciamento de projetos vem sendo cada vez mais empregada no âmbito das organizações que procuram crescer com resultados efetivos. O Project Management Institute, PMI, o PMI define projeto como um esforço temporário para produzir um produto, serviço ou resultado único. Segundo um pensador chamado Prado, dominar a arte de executar projetos tornou-se uma competência essencial para a sobrevivência das organizações no contexto competitivo deste início de século. Assim sendo, pessoal, as boas práticas de gerenciamento de projetos empregadas em conjunto com outras práticas gerenciais, como por exemplo o planejamento estratégico e a qualidade total, garantem às organizações competitividade. De acordo com Barkay, o grande catalisador dessa disciplina foi o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, o DoD, a partir do término da Segunda Guerra Mundial. E nesse período, em um contexto de bipolaridade, o DoD conduziu projetos estratégicos importantes, como por exemplo Polaris em 1957, que originou o PERT, P-E-R-T. Foi nesse período que o engenheiro mecânico Henry Gantt desenvolveu uma metodologia e uma ferramenta para se acompanhar o progresso das atividades em um cronograma. Somaram-se a isso as atividades militares na área de projetos, outros setores da economia, como por exemplo o de construção e o automotivo, que também se tornaram impulsionadores dos conceitos de uma nova forma de planejar e controlar recursos. Desde então, o gerenciamento de projetos vem sendo adaptado às demandas de um mundo corporativo cada vez mais competitivo e globalizado. Bem, pessoal, atualmente observa-se que o gerenciamento de projetos está ganhando muito espaço ao se alinhar à intenção estratégica organizacional, passando a fazer parte do sistema de gestão das organizações. E segundo Prado, esse sistema pode ser definido como um conjunto de técnicas e ferramentas voltadas para a obtenção de resultados, de metas de negócios, com o intuito de produzir a satisfação dos stakeholders. Normalmente, contempla o planejamento estratégico, o gerenciamento de projetos e o gerenciamento da rotina. E esse autor, ele também aborda ainda que as práticas de gerenciamento de projetos são conduzidas em duas dimensões. A primeira delas é o gerenciamento de portfólios de projetos, o GPP, e o gerenciamento de projetos, o GP. O gerenciamento de portfólios é uma gestão no nível corporativo, abrangendo a organização como um todo, constituindo-se na reunião de programas ou projetos, eventualmente para facilitar o gerenciamento e atingir objetivos estratégicos. Por sua vez, os programas integrantes do portfólio são constituídos por projetos interdependentes, gerenciados de forma coordenada, que são reunidos para a obtenção de benefícios e controle que não existiriam, que não estariam, aliás, disponíveis se estivessem sendo gerenciados individualmente. Os projetos eles podem ainda ser gerenciados isoladamente ou dentro de um setor, e em qualquer uma das dimensões existe a necessidade de organização, padronização e de treinamento, dentre outros aspectos necessários que são necessários a um bom gerenciamento. Bem, nesse sentido, Prado, em 2009, ele apresenta plataformas de gerenciamentos para cada uma das dimensões acima referenciadas, que estão ilustradas aí nessa imagem ao lado. Vocês vejam aí que tem a estrutura organizacional, a metodologia, competências
e a informatização. E nessas plataformas, as metodologias, o alinhamento estratégico, a informatização, a estrutura organizacional que suportam as práticas de gerenciamento estão ancoradas em competências da própria organização, bem como dos gerentes de projetos. Para o bom funcionamento do gerenciamento de projetos, pessoal, nas dimensões que foram apresentadas aí, são estabelecidas estruturas de governança que podem conter os seguintes elementos. Primeiro, escritório de gerenciamento de projetos central, o EGPC, escritórios de gerenciamento de projetos, EGP, PMO, gerentes de programas, gerentes de projetos, conselhos de governança e apoios. Verifica-se de tudo que a gente de tudo que foi exposto pelo pensador que nós citamos agora há pouco, Prado, que os projetos estão cada vez mais ganhando espaço na vida das organizações, aderindo-se à estratégia empresarial e, em última análise, sendo responsáveis diretamente pela sobrevivência e competitividade das organizações. Acrescente-se também que o número cada vez maior de executivos está percebendo que dentro das suas organizações existem inúmeras oportunidades para o gerenciamento de projetos. Segundo Tom Peters, o trabalho por projetos é o futuro da empresa. Ou seja, o gerenciamento de projetos vem se constituindo em uma competência essencial para as organizações, e hoje os projetos eles interferem inclusive na organização das empresas, condicionando a sua estrutura. A profissão do gerente de projetos. O que a gente pode falar sobre isso? Diante desse contexto, a profissão de gerente de projetos entrou em evidência. Os executivos modernos eles perceberam a necessidade de buscar talentos que dominem as técnicas e conhecimentos que podem fazer a efetiva diferença nas organizações. Por outro lado, pessoal, são exigidas dos profissionais que trabalham no gerenciamento de projetos competências individuais que lhes permitam liderar equipes em ambientes competitivos, multidisciplinares e com nível de tensão bastante elevado. Ao mesmo tempo em que a profissão de gerente de projetos entrou em evidência, também se tornou relevante a necessidade de uma estrutura que seja o ponto focal na coordenação e disseminação das práticas de gerenciamento de projetos nas organizações. Essa estrutura é o que a gente chama de PMO ou EGP e vem merecendo atenção especial de estudiosos e gestores nos últimos anos. A partir dessa estrutura pode-se investir no capital intangível das organizações, no caso o conhecimento, o que confere ao Project Management Office, o PMO, um caráter estratégico. Tanto o escritório de projetos quanto gerentes de projetos são elementos essenciais da disciplina de gerenciamento de projetos. Diante de tudo que a gente apresentou, nós fazemos a seguinte pergunta: acerca de qual a importância da liderança estratégica para o gerenciamento de projetos. As perspectivas de liderança estratégica, a gente tem visto que elas são importantes no contexto de projetos, porque o GP vem ampliando sua preponderância na implementação das estratégias organizacionais. E em algumas instituições, o escritório de projetos executivo conduz a própria estratégia da organização. Além disso, os programas e projetos estratégicos de médio e longo prazos são uma realidade sempre mais presente nos contextos empresariais. Cerca de 1/3 da economia mundial gira em torno de negócios, de projetos. Além disso, crescem cada vez mais as exigências dos clientes pela qualidade de serviços e produtos. E a gente pode até acrescentar isso a necessidade das organizações
em tornarem mais rápido o desenvolvimento dos serviços e produtos, e todos esses fatores aceleram, no contexto organizacional, a busca pelas melhores práticas em gerenciamento de projetos, particularmente no exercício da liderança. E nesse contexto, as competências de liderança estratégica estão alinhadas com as necessidades dos gerentes de projetos e das organizações que implementam estratégias ancoradas em projetos. Bem, pessoal, na nossa conclusão, nós queremos enfatizar que o tema liderança tem uma vasta literatura e diversidade de abordagem. E nos estudos que nós fizemos, nós procuramos focar a abordagem de liderança no seu sentido estratégico como um viés supra-estilos de lideranças. E essa abordagem foi ancorada nas características do mundo plano e dos seus impactos sobre o exercício da liderança. E a gente observa que o acelerado avanço tecnológico, as novas relações de poder e fluxo intenso de informações, as crises econômicas e políticas presentes em distintos pontos do planeta modificam rapidamente os ambientes. E assim sendo, as organizações e pessoas ocupam, em função de novas tecnologias, a mesma plataforma digital colaborativa que redesenha a arquitetura das organizações, de estados e as relações de trabalho. O mundo planificado traz complexidades e incertezas, as quais potencializam os fatores estressantes do mundo corporativo, particularmente no Brasil, porque o país está imerso em uma crise de confiança em setores do poder constituído, com reflexos negativos significativos para a economia e demais campos do poder nacional. Assim, a nação se ressente da falta de ações com direcionamento estratégico de políticas de Estado, ações estas que poderiam mobilizar pessoas e organizações a um esforço comum de mudanças. E dessa forma, os demais líderes organizacionais têm as suas tarefas ampliadas diante da incerteza e da complexidade do contexto e dos cenários visualizados para o país. Assim sendo, pessoal, a acessibilidade do momento corrobora a pertinência de uma pensadora, da professora Rosa B. Canter, para tempos de crise. Segundo essa autora, os líderes devem movimentar as pessoas, devem fazê-las apaixonar-se por algo que nunca viram, às vezes por algo que ainda não existe. Ou seja, o momento de crise nacional exige dos líderes de diversas esferas uma capacidade de mobilização considerável e, portanto, conquistar corações e mentes é missão de líderes estratégicos. E essas lideranças precisam desenvolver competências para influenciar pessoas e ainda liderarem a si mesmos. E, finalmente, a liderança estratégica está alicerçada em perspectivas tais como percepção de mundo, seus cenários e riscos, pensamentos estratégicos, sistêmico e crítico, na percepção do outro, na percepção do comportamento da sua organização. Bem, pessoal, nós terminamos com essa aula o nosso curso de liderança estratégica. Pedimos a vocês que assistam a todas as aulas, leiam também os textos que estão disponibilizados na plataforma, façam pesquisas para que vocês se aprofundem nos conceitos e conteúdos que foram compartilhados com todos vocês. Desejamos a todos bons estudos e sucesso nas realizações profissionais.